continuar nossa jornada no livro de Hebreus. E hoje nós vamos estar vendo nos ensinos de Hebreus por que nós devemos continuar crendo que o Senhor Jesus Cristo tem um ministério sacerdotal superior. E vamos estar lendo o texto de forma paulatina. E como o texto é muito profundo, a exposição expositiva, ela é muito profunda. Então nós vamos estar, a partir desse domingo, numa nova modalidade, que a gente tem que se reinventar, viu, Júnior Ramos? Nós, como pregadores, precisamos nos reinventar a cada dia. Não reinventar a palavra, mas nos reinventar como pregadores. E nós vamos estar vendo o título. Então, quando eu falar, leiamos juntos. Então, nós vamos ler todos juntos, ponto a ponto, tá certo? Então, leiamos juntos, irmãos. Olha para a tela. A superioridade do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Só foi treino, tá? Então, vamos de novo. A superioridade do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, o Senhor Jesus nos ensinou através da repetição. Não é? Mas vamos orar ao nosso Deus. E aí nós vamos estar lendo o texto de forma paulatina e aprendendo os 7 pontos que esses versos vão nos ensinar nesta noite. Vamos orar. Pai, queremos agradecer a Ti, porque temos o privilégio de estar aqui nesta noite para aprender da Tua palavra e nos fortalecer, Senhor, na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco de forma poderosa e com aqueles que estarão em breve acompanhando, Senhor, os estudos dessa noite, Senhor, através do nosso canal. Mas que nós sejamos alimentados, Senhor, por Tua palavra, Pai. Assim oro no nome de Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no capítulo 9, o que nós aprendemos? Nós verificamos que as ofertas sacrificadas eram imperfeitas e ineficazes, não é? E que o sacrifício de Jesus não se repete, né? Porque ele é perfeito e eficaz para sempre, para toda a eternidade. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo, não é? Então, por essa razão que nós não estamos debaixo da lei, o sábado perdeu sua validade. Se você encontrar aí algum judaizante te falando com aquela famosa frase, eu descobri o sábado, manda ele ler Hebreus. Porque o livro de Hebreus é muito claro ao dizer que as leis do Antigo Testamento já foram. Estamos em nova aliança em Cristo Jesus. E o texto de hoje, o autor vai mais uma vez apresentar o sacerdócio de Jesus como único que nos capacita para estarmos na presença de Deus. E qual é o princípio? Vamos lá para o princípio. Muda aí, Gui. Vamos lá junto, irmãos? Devemos valorizar o ministério sacerdotal de Jesus Cristo como superior e único, que nos perdoa em definitivo. É isso que nós devemos valorizar. E diante disso, dentro da exposição expositiva, uma frase que vai se repetir. Próxima tela aí, Gui.
Vamos lá, irmãos? Nesse texto, vamos encontrar 7 evidências da superioridade do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Próxima tela. Primeira evidência, vamos lá, irmãos, juntos? Primeira evidência é vista na purificação definitiva dos pecados. Quero ler o texto, verso 1 e verso 2. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Se não fosse assim, não teriam deixado de ser oferecidos. Pois, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. O que o texto está dizendo para nós? Primeiro, a lei do Antigo Testamento é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem exata das coisas boas e eternas. Então, tanto aquilo que estava no tabernáculo como no templo, que foi até destruído, eram imagens imperfeitas de coisas eternas. Imagens imperfeitas de coisas eternas. Então, o que é uma sombra? Uma sombra não é uma imagem real das coisas, pois não representa com perfeição um objeto. É lógico que aqui, como nós estamos muito bem iluminados, nós não temos sombra. Mas, quando você vê na tua casa, quando há apenas um ponto de luz, o que nós percebemos? Que a sombra, ela não consegue detalhar a imagem real. Então, o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento é sombra de tudo aquilo que representa o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquilo que era passado era imperfeito. A nova aliança, sim, ela é perfeita. Tá certo? E, obrigando assim, pensando no Antigo Testamento, aos sacerdotes e ofertantes aparecerem a cada ano fazendo os mesmos sacrifícios que nunca tiravam o pecado, nem a consciência do mesmo. Qual é a vantagem que nós temos que eles não tinham? Qual é ela? A ação do Espírito Santo de Deus, que nos dá a certeza de que fomos perdoados. Quer um exemplo bíblico, queridos irmãos? Nós sabemos que José foi vendido para o Egito, como escravo. Quando Israel faleceu, o que os irmãos de José foram fazer? Bateram lá na porta de José, com medo de José se vingar deles após a morte do pai. Por quê? Porque eles não tinham a bênção que nós temos, que é a certeza do perdão do pecado. Ficava meio incerto. Então, aquele comportamento dos irmãos de José era o mesmo sentimento da nação. Por quê? Porque, na realidade, os sacrifícios da antiga aliança
não tinham a capacidade de purificar a nossa mente. Por isso somos abençoados, somos privilegiados de saber, de ter uma certeza absoluta que quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por isso que o sistema sacerdotal antigo simbolizava tudo aquilo que teríamos em Cristo. Ou seja, a purificação definitiva dos nossos pecados. E aqui, amados irmãos, e você que nos acompanha pelo canal, presta atenção. Os sacrifícios da antiga aliança não purificam os nossos pecados. Então, aquelas igrejas judaizantes que querem fazer festa da cabana e todos aqueles ritos da antiga aliança estão querendo voltar para uma obra morta. Porque o que purifica os nossos pecados é o sangue do Cordeiro, que é Jesus, e não o sangue dos animais. Então, por essa razão que eles tinham que ficar repetindo, os levitas tinham que repetir todo dia, nós aprendemos isso nessa jornada de Hebreus, todo dia tinha que fazer um sacrifício por ele e pelo povo. Todo dia. E, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, não é? Para oferecer uma oferta pelo perdão, não é? Por ele e pelo povo. E ali estava incluso os pecados da ignorância. Como a lei era muito detalhada, só advogado mesmo para conseguir guardar o livro de Levíticos, porque ele é extremamente detalhado. Então, o que tinha gente ali que errava por ignorância era um monte. Então, já havia o sacrifício pelo pecado da ignorância. Tá, meus irmãos? Então, essa primeira evidência, a purificação definitiva dos pecados em Cristo, e somente em Cristo Jesus. A segunda evidência, vamos lá? Todos juntos? Segunda evidência é vista na impossibilidade do perdão ser obtido com sacrifícios de animais. O que diz o verso 3 e o verso 4? Porém, por meio desses sacrifícios, se faz recordação dos pecados a cada ano. Verso 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. E aqui, amados irmãos, o que acontece? Ao se oferecer sacrifícios anuais pelo sumo sacerdote, era recordado todos os pecados do sacerdote e do povo. Todos os pecados. Então, por quê? Porque não havia perdão de pecados pelos sacrifícios de animais. Por essa razão, irmãos, o que acontece? Se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, Moisés e todos os que vieram, não, até vamos até além. Não Abraão, porque Abraão foi justificado pela fé, certo? Mas Moisés para frente,
todos ainda estariam no Sheol. Tá? Que era o lugar da habitação dos mortos. Todos. Se Cristo não tivesse morrido. Então Jesus morre pelo pecado deles e pelo nosso pecado. É aquela história que eu já contei aqui da caderneta de compra dos nossos avós. Anotava e alguém ia pagar depois, no final do mês. Se alguém não fosse pagar, a dívida estava ativa. Então, quem pagou a dívida ativa? Foi Jesus. Foi Jesus que pagou a dívida ativa. Por que isso acontecia? Porque a eficácia espiritual não estava em naqueles sacrifícios, mas na fé que deveria ser depositada em Jesus Cristo. Então, na realidade, o que é que acontece? Eles tinham que crer pela fé que Deus, através daqueles animais, pelo sangue dos animais, os tinha perdoado. Mas ali na realidade era um vale-perdão. Jesus tinha que pagar a conta. Por isso que o Senhor Jesus, ele decide morrer na eternidade. Ele sabia que ele tinha que pagar aquela conta. Amados irmãos. 1 Pedro 1, 18 a 21, olha o que diz. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, do sangue de Cristo. Conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Então o texto é muito claro de Pedro, que conhecido antes da fundação do mundo. Então, amados irmãos, e você que nos acompanha pelo canal, que grande amor é esse? Olhou para mim, olhou para você, sabia que você iria pecar, sabia já que nós iríamos pecar, e não deixou de nos criar. Então, há alguns mistérios que transcendem o nosso entendimento. Né? Pensando na Elisângela que faz comida, né? Coisas muito gostosas, por acaso, né, Elisângela? Eu vejo, viu? Você no Instagram. Aquelas coisas maravilhosas, cheias de leite. Né? Ninguém faz um prato para dar errado. Faz, Elisângela? Ninguém faz um prato para dar errado. Né? Ninguém faz um prato para dar errado. Entenderam? Ninguém constrói um carro para dar recall. Ninguém entra num processo judicial para perder. Entra, Marcos? Ninguém.
Mas o nosso Deus, sabendo de... Então, é até um ponto importante, amados irmãos. Essa onisciência do nosso Deus trino, ninguém explica. Só sabemos um ponto. É o amor do nosso Deus trino. É o amor do Pai, do Filho e do Espírito. Ele nos amou antes da fundação do mundo, mesmo sabendo que nós éramos pecadores. Grande amor é esse. Por isso que é somente através do sacrifício de Jesus que obtemos o real perdão dos pecados, todos nós, antes da cruz e depois da cruz de Cristo. E lembrando, ele usa a expressão cruz aqui, mas nós temos que pensar de forma ampla, como obra redentora completa. Paulo também usa muito a expressão cruz, só que Jesus não ficou na cruz, não ficou no túmulo, ele está no seu trono. Então, quando pensar em cruz, pensa obra redentora completa. E nós obtivemos o perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo. Então, nunca caiamos no erro de legalismo religioso. Como, infelizmente, alguns grupos judaizantes até dizem, eu já seria um desses pecadores, e diz até que, viu, Marcos, para você essa palavra, essa profecia é para você. Que crente que toma café está pecando. A Nícia não comete esse pecado. Ela não pode tomar café, então ela não toma café. Mas o Walter é um pecador, porque ele toma café. Então, amados, tudo isso é legalismo. Tudo isso é legalismo. Escrito por homens. Porque foi o sacrifício de Cristo que trouxe o perdão dos nossos pecados. Vamos para a terceira evidência? Todos juntos aí? Terceira evidência é vista na disponibilidade de Jesus fazer a vontade de Deus. Vamos ao texto? Verso 5 ao verso 7. Por isso, entrando no mundo, ele diz, aqui está falando da encarnação do Senhor Jesus. Tu não quiseste sacrifícios e ofertas, mas preparaste um corpo, e não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, estou aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Marcos, você que gosta muito de pensar na eternidade, aqui podemos conjecturar o diálogo entre Deus e Jesus. Sacrifícios não me satisfazem. Eu preciso que você vá lá para morrer no lugar dessas pessoas. Essa é a tese desse diálogo. E esse diálogo está lá no Salmo 40, de 6 a 8. Sacrifícios e ofertas de animais não eram aceitáveis diante do Deus Trino. Por quê?
Amados irmãos, animais não podem substituir-me diante de Deus. Porque quem pecou não foi o animal. Quem pecou foi a humanidade. Não estou entendendo por que sacrifícios de animais não perdoam. Quem tem que morrer é quem pecou. Quem tem que pagar a dívida é quem está devendo. Entenderam? É como eu estou devendo o cartão de crédito. Né? Aí, eu pego a minha cadelinha charmosa, aquela lady chamada Hannah. Olha, eu quero dar o meu pet para pagar a conta. O cartão de crédito vai falar para mim? Lá aqui a gente não recebe animal, a gente quer dinheiro mesmo. Entenderam? Então, quem tem que pagar a conta sou eu. Não é a Hannah. Amados irmãos, sacrifícios de animais não são aceitáveis diante de Deus. É isso que o povo hebreu tinha que entender. Por quê? Porque eles estavam querendo voltar às velhas práticas. Então, a Trindade Santa decidiu, na encarnação de Jesus, com a instrumentalidade de Maria. O ventre de Maria foi emprestado para a encarnação do Senhor Jesus. O óvulo de Maria foi emprestado para a encarnação do Senhor Jesus. Amados irmãos. E assim Cristo, encarnado, pôde se oferecer como único sacrifício aceitável diante de Deus para a remissão de todo aquele que crê. Base bíblica. Outra base bíblica, logicamente. Filipenses 2:8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Então, a encarnação do Senhor Jesus, amados irmãos, foi uma necessidade. Não foi um acidente, como cantou Raul Seixas. Foi uma necessidade. E eles decidiram isso antes da fundação do mundo. Antes da rebelião de Satanás. Antes do diabo ter aprontado, Deus já tinha decidido isso na eternidade. Por isso, amados irmãos, tem uma palavra que é muito distorcida no meio pentecostal, que é a expressão mistério. O que é um mistério? É isso. A encarnação. A encarnação é o mistério. Entendendo aquela baboseira que vocês já ouviram? O mistério. Não, o mistério é a redenção. E é interessante notar que o diabo se acha muito esperto. Só foi entender isso, deixa eu calcular aqui, em 5.000 e pouco. 4.000 anos depois. Lá no início, Deus falou: esta lhe ferirá o calcanhar, mas tu lhe ferirás a cabeça.
O diabo ficou assim. Não entendi. Não entendeu nada. Quando Jesus vai para a cruz, o diabo olha para a cruz, se achando muito esperto, matei Jesus. Aí ele dá aquele insight. Peraí. Aí ele lembrou lá de Gênesis. Ou seja, a morte de Jesus era a derrota do diabo. A morte de Jesus era a derrota do diabo. E aí ele fala, com 3 bocas diferentes, desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz. Até o diabo, inimigo do reino de Deus, isso para ver a grandeza do nosso Deus Trino. O diabo, inimigo do povo de Deus, do reino de Deus e de Israel, foi usado para que a vontade do Senhor se cumprisse. Por isso aquele texto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo faz uma jogada e o nosso Deus Trino vira o jogo. É isso que acontece, queridos irmãos. O diabo arma uma contra você, só que o Deus Trino, ele vira o jogo. Assim como virou na redenção. Então, na cruz e na ressurreição, o diabo foi derrotado. Quarta evidência. Põe lá, Gui. Vamos lá, irmãos? Quarta evidência. É vista no oferecimento do próprio corpo uma vez por todas. Olha que diz o verso 8 ao 10. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos. Aqui ele lista tudo. Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei. Agora disse, estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro, que é a primeira aliança, para estabelecer o segundo. E nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Ou seja, antes da fundação do mundo, vemos a manifestação do amor do nosso Deus Trino. Por quê? Na eternidade, ele declarou não querer, não se agradar de sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, que se ofereciam segundo a lei, por causa das suas imperfeições. Mas quando Jesus Cristo se ofereceu na eternidade, demonstrou o quê? Obediência. Como também invalidou a primeira aliança para colocar a segunda aliança. E não apenas isso, amados irmãos. E detalhe, a segunda aliança, ela é eterna. A segunda aliança é eterna. Por isso que, a cada ano, nós não precisamos de um sumo sacerdote para perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque lembrando dos textos anteriores, quando o sacrifício era oferecido, o sumo sacerdote tinha que ser substituído, porque o cara morria. Só que esse sumo sacerdote, ele é eterno. Jesus está vivo.
à direita do Pai. Por isso, um sacrifício único. E nesse sacrifício único e definitivo, acontece uma grande bênção. Nós somos santificados. O que é ser santificado? Fomos separados para a glória dele. Aí nós vamos lembrar Romanos 12, 1 e 2, onde somos desafiados a nos apresentar como sacrifício vivo. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus está vivo. E nós somos chamados de sacerdócio real. Por que somos chamados de sacerdócio real? Porque nós estamos nos apresentando diante do Senhor em adoração. E amados irmãos, e você que me acompanha pela internet, que talvez fale mal das igrejas e até do dízimo. Presta bastante atenção. Deus, agora, na nova aliança, Ele não pede só 10%. Ele pede tudo. Ele não pede só 10%. Ele pede tudo. Ele não pede só um dia da semana. Ele pede os 7. Por exemplo, tudo que fazer para a glória de Deus. Paulo, quando fala em Efésios, quando eu vou trabalhar, eu trabalho para a glória do homem ou para a glória de Deus? De Deus em Cristo Jesus. Ele é o cabeça, Ele é meu chefe. Então, amados irmãos, nós estamos aqui nos ofertando diante do Senhor num sacrifício vivo, santo e agradável. Então, quando perguntarem para você, você paga o dízimo? Pode responder, não, eu não pago o dízimo. Eu dou tudo para o meu Senhor. Tudo, 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 tudo. Porque eu entreguei primeiramente a minha vida no serviço ao meu Deus. Então, por isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, para mim não está bom. Eles davam dízimo do hortelã, das mínimas coisas, não é? Só que Jesus falou, olha, eu quero mais de vocês. Sabe por que Jesus pode pedir mais de nós, irmãos? Porque Ele se deu a si mesmo. Ele tem autoridade de pedir. Porque eu dei a minha vida. Eu dei a minha vida por vocês. Eu posso pedir. Entenderam? Então, diga isso para aquelas pessoas que vêm falando mal do pastor Gilberto indiretamente, né? E também da sua igreja local. Fala, olha, Jesus não pede 10%, Ele pede 100%. Começa com a minha vida. Se eu não entreguei a minha vida ainda, então eu estou dando o resto. Eu tenho que entregar a minha vida no serviço de Deus. Quinta evidência, vamos lá? Todos juntos? Quinta evidência é vista no aperfeiçoamento definitivo concedido aos que estão sendo santificados. Verso 11 a 14, o que ele diz para nós? Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar pecado. Mas este, tendo oferecido
um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Pois, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Que verdades estão aqui? Primeiro, os sacrifícios judaicos não tinham valor nenhum para purificar pecados. Então o povo hebreu estava cometendo aqui um grave erro. Porque foi através do sacrifício único de Jesus Cristo, através do seu sangue, que ele pôde perdoar os nossos pecados. Há um grupo eu acho que é a Tailândia. Os irmãos já viram isso na televisão. Eles fazem a seguinte prática equivocada. Montam cruzes, saem em procissão e outras pessoas com chicotes ficam massacrando praticamente. O sangue corre de verdade, aquilo não é massa de tomate. E eles acham que aquilo está agradando a Deus. Engano. Porque, amados, a obra redentora, ela foi única. E nós temos uma orientação aqui. Não é para ser repetida. E até que para pensarmos, amados irmãos, uma prática da Igreja Evangélica Brasileira e também internacional, de querer ficar repetindo em peça a crucificação de Jesus. Sendo que isso já se encerrou. Temos que pensar em Jesus que está à direita do Pai. Jesus quer ser lembrado por quê? Vamos pensar assim. Porque ele nasceu? Porque ele foi crucificado? Porque ele foi enterrado? Ou porque ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você? Por que Jesus quer ser lembrado? Queridos irmãos, tem que pensar nisso. E na Bíblia, falando biblicamente, João, o que ele relembra? Não é porque ele nasceu, não é porque ele morreu, não é porque ele ressuscitou. É porque ele está como advogado. O eterno advogado. Entenderam? Então, nós herdamos certas práticas do catolicismo para a gente repensar. Por que Jesus quer ser lembrado? Creio eu, agora eu falo assim, falo, você, eu, não hebreu, o hebreu que escreveu o livro aqui, e devemos lembrar do Senhor Jesus à direita do Pai. Não no túmulo. Não numa cruz. Mas à direita do Pai. O túmulo está vazio. Amados irmãos. Então, outra verdade abençoadora aqui. Jesus aguarda quando todos os seus inimigos forem vencidos e colocados sobre o estrado dos seus pés. Ou seja, queridos irmãos, tem até um outro texto bíblico, somos mais vencedores em
Cristo Jesus. São as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Essa é a verdade. E também um detalhe importante, ainda nós estamos em batalha. Porque o texto fala, o Senhor Jesus aguarda. O Senhor Jesus aguarda. Então, meu querido que nos acompanha pelo canal, não baixe a guarda espiritual. Vigia. Porque o diabo continua ao redor buscando a quem possa tragar. E, com uma só oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os cristãos que estão sendo santificados. Por isso, vamos nos santificar, queridos irmãos. Sexta evidência, vamos lá? Sexta evidência é vista na aliança gravada no interior do ser humano. Verso 15. E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Por quê? Depois de ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração ou em sua mente, e as escrevereis na sua mente, acrescentando. Ou seja, o que está dizendo aqui o texto? Esse texto é um texto de Jeremias. Então, o autor de Hebreus relembra Jeremias, tá certo? Então, o testemunho do Espírito Santo através de Jeremias é invocado pelo autor. Então, nós temos de forma clara a atuação do Espírito Santo ao lado do Pai e ao lado do Filho. Fazendo o quê? Confirmando então que a Trindade estava operando na redenção. E não apenas isso. A igreja tem trabalhado no mundo, levando a mensagem da salvação. E detalhe importante, amados irmãos, hoje o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, carta do apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, amados irmãos, essa aliança foi gravada no interior do ser humano. E algo importante, fomos comissionados hoje a fazer discípulos, proclamar essa mensagem, mas o ponto importante, o salvo por Cristo, ele tem condição. Por essa razão, que a igreja do Senhor Jesus não tem a famosa lei dos usos e costumes. Por quê? O que vai gerar o bom senso no meu cérebro e no teu? O Espírito Santo de Deus. É Ele. Já ouvi umas frases bestas de gente me perguntando, sua igreja não tem doutrina? Talvez você já ouviu isso. Sua igreja não tem doutrina? O que você entende por uma doutrina? O tamanho da saia? A ausência de maquiagem nas mulheres? A ausência de brincos nas mulheres? Os homens vindo, dentro do contexto brasileiro, os homens vindo de terno e gravata para o culto? Isso é doutrina? Isso é uso e costume. Tem nada a ver com doutrina. Doutrina é palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele vai colocar na nossa mente, não uso e costume,
ele nos lembrará as palavras de Jesus, que é bem diferente, queridos irmãos. E sétima e última evidência. Vamos lá? Sétima evidência é vista na completa remissão dos pecados. Amados irmãos. Verso 17. Não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas maldades. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Queridos irmãos, você que nos acompanha pelo canal, se você confessou o seu pecado para Deus em nome de Jesus e abandonou o pecado, porque não basta confessar e não abandonar, tem que abandonar o pecado. Você foi perdoado em Cristo Jesus. Porque o sacrifício dele, que foi definitivo, é perfeito. E essa aqui é uma citação de Jeremias 31, 34, onde o autor dá essa palavra de conforto para os hebreus do passado e para nós do presente. Né? Deus não se lembra mais dos nossos pecados que foram perdoados. A antiga lei, toda vez que o povo ia lá oferecer sacrifício, vamos imaginar, se fosse saldo negativo. Júnior, você será minha cobaia. Júnior Ramos. Né? Júnior, este ano você está devendo 1.000, está com 1.000 negativo em pecado. No ano seguinte, Júnior, sua dívida aumentou. Já está 1.200. Entenderam o que o autor de Hebreus está falando? A cada vez que eles compareciam diante do Santo dos Santos, não diminuía o pecado, não sumia o pecado, aumentava o pecado. E ficava a dívida lá ativa, que Jesus pagou. Mas no nosso contexto, porque Jesus foi propiciação, ou satisfez a santa ira de Deus, zerou. Não se lembrarei mais dos seus pecados. E amados irmãos, não é que Deus perdeu a memória, mas é que Ele decidiu se esquecer dos meus pecados e dos teus. Ele decidiu se esquecer. Por quê? Porque alguém pagou a conta. Por essa razão, quando somos perdoados, vivemos diante dele como se nunca tivéssemos pecado. Isso acontece porque o sangue do Cordeiro de Deus satisfez a santa ira de Deus. Portanto, não havendo mais necessidade de oferta por aquele pecado cometido. E você, meu querido, que tem dificuldade de se perdoar, entenda. Se aproprie dessa bênção em Cristo Jesus. Ah, mas o que eu fiz lá em 1979... Não. Se você já confessou o seu pecado, você já foi perdoado em Cristo Jesus. Essa é a grande bênção. Então, concluindo e aplicando, Júnior Ramos, você vai me ajudar aqui na frente com a leitura, guiando o povo, todos nós guiando o povo. E Gui, dessa vez eu não vou sumir da imagem, como no domingo passado.
Eu estava vendo ali, eu tenho que ficar até aqui. Senão eu desapareço da imagem. Vamos lá, Júnior, todos nós? Não é? Olha o Pogui. Encontramos 7 evidências da superioridade do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Primeira evidência é vista na purificação definitiva dos pecados. Os irmãos também, tá? Todos juntos. Segunda evidência é vista na impossibilidade do perdão ser obtido com sacrifícios de animais. Terceira evidência é vista na disponibilidade dele fazer a vontade de Deus. Quarta evidência é vista no oferecimento do próprio corpo uma vez por todas. Quinta evidência é vista no aperfeiçoamento definitivo concedido aos que estão sendo santificados. Sexta evidência é vista na aliança gravada no interior do ser humano. Sétima evidência é vista na completa remissão dos pecados. Obrigado, amém. Júnior. Então, amados irmãos, vamos nos apropriar dessa grande bênção. E lembrando, o diabo é acusador. O diabo gosta de flashback. O diabo gosta do remaker. Mas não aceite isso na tua vida. Porque em Cristo Jesus fomos perdoados. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque essa palavra que foi dirigida ao povo hebreu serve até o dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado por essa palavra, Senhor, escatológica. Obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos confrontou com os nossos pecados, mas ao mesmo tempo, o Teu Santo Espírito nos apontou para olharmos para aquele que foi levantado, Jesus Cristo. Obrigado pelo Cordeiro de Deus. E pedimos, Pai, para aqueles que nos ouvirão, Senhor, liberta-os de culpas imaginárias. Para aqueles que porventura não confessaram algum pecado, Senhor, também peço que o Teu Santo Espírito possa lhes apontar Cristo e que assim confessem seus pecados e tenham perdão do seu pecado definitivo. Oro por eles, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos desfrutar essa grande bênção.